Sim, vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Ai, que bom. Então, boa noite a todos, né? Nós vamos hoje aí fazer dar a nossa contribuição para o estudo da noite de hoje, e a gente agradece pela oportunidade, né? E a gente agradece a Deus, a Jesus, que a gente possa, né, fazer esse estudo da melhor maneira possível, que a gente possa se interagir. O tema é bastante interessante, é um tema atual, e a gente conta com a colaboração de todo mundo. Vocês podem ficar à vontade para vocês poderem colocar né, as suas opiniões, os pontos de vista, que o mais importante é a gente ter essa interação. A gente agradece muito essa oportunidade. É legal que agora, né, Rodrigo, tenho que levantar a mão, né? Então, só clicar ali, aí o Rodrigo vai falando, alguém levantou a mão. Então, vocês podem ficar à vontade para interromper e poder contribuir com o estudo de hoje, tá? Então, nós vamos colocar aqui o nosso estudo, um momentinho. Para compartilhar aqui. Espera que eu estou procurando aqui. Vou compartilhar, vocês confirmam para mim quando vocês estiverem vendo aí na tela. Já estão vendo? Tá ok, Patrícia, ótimo. Ah, então já que tá ok, o que está escrito aí, Rodrigo? Qual que é o tema? Pais e filhos, temas polêmicas do Isso, século XXI, do Ricardo Bernardi. exatamente. Então, a gente escolheu esse tema para a noite de hoje, né? A gente tem observado, no momento que a gente tem passado, principalmente dessa fase da pandemia, que as relações entre pais e filhos, família, nós estamos passando por um momento bem complexo, né? E não deixa de ser um tema polêmico. Então, é interessante que a gente tem esse livro que chama justamente Temas Polêmicos do Século XXI, na qual a gente baseou o estudo desta noite. E a gente começa fazendo algumas reflexões. Tipo assim, muitos de nós, nos nossos relacionamentos com as pessoas amigas, ou até mesmo quando a gente vai em algum lugar, a gente ouve pessoas que fazem os seguintes comentários: ah, eu tenho mais afinidade com meu pai, ou eu tenho mais afinidade com minha mãe, ou às vezes ouvimos: nossa, eu não suporto a minha irmã, nossa, não aguento meu irmão, tô louco para ele sair de casa. Temos muitas brigas familiares, principalmente nessa fase da pandemia que nós estamos convivendo mais dentro de casa, né? Às vezes a gente ouve também assim, nossa, eu tenho tanta dificuldade de relacionar com meu filho, com minha filha, eu realmente não sei o que fazer. Né? Tem tentado, tem procurado, tenta ajuda, mas assim, não estamos conseguindo viabilizar um relacionamento saudável, né, entre pais e filhos, que também ocorrem, né, dificuldades mil. Muitas vezes a gente ouve assim, não sei mais o que fazer para ajudar meu filho. Realmente, assim, tá difícil, tá muito complexo, né, não sei como fazer, assim, transformar relacionamento, ter um relacionamento saudável com a nossa filha ou filho, né? Então, isso são comentários que a gente ouve. Então, aqui a gente já para um pouquinho. Alguém gostaria de nos contar alguma história, algum caso, ou que concorde com esses comentários, ou quer contribuir de alguma forma? Para a gente tornar o nosso estudo aí participativo? Patrícia, estou com medo de dar spoiler aqui, mas eu vou falar um negócio que eu pensei na Ah, hora. Se for, aí. É que na hora que você falou assim, eu gosto mais do meu pai, da minha mãe, aí eu tenho um inverso que é as pessoas, principalmente de fora, comentando que o pai ali gosta de determinado filho mais do que do outro. A gente ouve, às vezes, esse tipo de comentário, né? aham, Só que, por causa própria, né, por ter também, a gente vê uma coisa que, com certeza, todos pensam da mesma forma. Que, na verdade, só existe isso porque cada um tem uma forma de ser.
E a pessoa se adapta a essa forma e o gostar vai de acordo, adaptado, entendeu? Não é que é mais ou menos. Alguns dão mais abertura, aí a pessoa ganha mais carinho. O outro gosta de ficar mais tempo junto, aí vai ficar mais tempo junto. Não necessariamente quer dizer que eu goste mais de um filho A, B ou C, eu que tenho 3, né? Eu posso aí o contrário também vale muito. Eu gosto mais do meu pai, eu gosto mais da minha mãe. Não é. São características que vão de encontro às necessidades nossas do momento e ali algumas pessoas confundem, né? Aí não sei o que você acha que você pode falar em relação a isso. Exatamente. E você acha, Rodrigo, já que você está colaborando aí, você acha que essas relações familiares estão sendo mais fáceis na época aí dessa pandemia? Muito mais difíceis, né? Só para tentar, né, medir o termômetro um pouquinho, né? Eu sempre cito isso como exemplo e está valendo até para nós, pais e filhos agora. Porque é o seguinte, os nossos amigos, a gente fica otimamente bem, mas a gente se vê durante um breve período e cada um volta para sua casinha, né? A gente viaja de férias, que a gente fica 7 dias juntos, aí a gente conhece verdadeiramente a pessoa, porque começam os problemas, as manias, a gente passa a observar. Na pandemia, a gente está ficando mais tempo perto dos nossos. Exatamente. E aí a gente está sempre nos aproximando das virtudes e dos vícios também. E isso incomoda a gente. Pode ser que seja até filho. Também. Mas incomoda da mesma forma. Exatamente. Exatamente. E a gente tem observado, inclusive, que as relações, elas têm se tornado tão complexas e tão difíceis que tem acontecido notícias como essas daqui. A gente não vai entrar nas notícias, mas a gente só vai ler o seguinte, olha só que interessante. Filho se recusa a cortar o cabelo e mata o pai após discussão em Manaus. Homem mata irmão a facadas e depois morre em confronto. Polícia prende homem que sequestrou e estuprou a própria filha ao investigar a agressão contra a criança de 4 anos em BH. Mãe mata a filha de 4 anos. Gente, imagina, as relações familiares estão chegando nesse ponto de um matar o outro. É pai mata filho, filho mata pai, as relações vão ficando cada vez mais complexas e a gente vai tentar conversar aqui um pouquinho essa noite de como a gente pode mudar um pouquinho essa situação. O capítulo deste livro é o capítulo 6, aqui está a capa do livro, e ele traz um tema bastante interessante sobre essa relação entre pais e filhos. E todos nós sabemos que todos nós aqui espírita, né? Espíritas que somos, acreditamos na reencarnação. E a reencarnação é uma grande oportunidade que Deus nos deu de começar de novo, da gente, dentro do nosso processo de evolução, ter mais uma oportunidade para que a gente possa evoluir espiritualmente. E quando nós reencarnamos, obviamente, a cada reencarnação, nós temos uma nova família. A cada nascimento no corpo físico, nós vamos nascer em lugares diferenciados, passarmos por momentos e aprendizados diferenciados também, e assim vai o nosso processo de evolução. E todos nós sabemos que quando a gente nasce, né, só a gente reforçando, o espírito, ele não é formado ali, como muitos às vezes acreditam, nasceu ali, houve a fecundação, o espírito nasceu ali. Sabemos que não, né? E a paternidade, a maternidade, a gente sabe que ela decorre um pouco aí dos vínculos do pretérito. E a gente sabe que é justamente a família, que é esse órgão que vai fixar o quê? Essa estrutura familiar que vai receber esse indivíduo para uma nova família, né, uma nova vivência, uma nova oportunidade, uma estrutura completamente diferenciada para quê? Para tentar fazer com que ele tenha novas aprendizagens através do amor, né? A gente vê que a reencarnação é um dos princípios, né, da doutrina, básicos da doutrina espírita, e que a gente encontra, por exemplo, em João, capítulo 3, versículo 5, quando Jesus responde, né? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, a gente vê que é através da reencarnação, e a maioria de nós estamos aqui
no planeta de expiação e provas, justamente para sermos testados. Assim como o aluno é testado, ele vai aprendendo, vai assistindo às aulas, e chega uma hora que é o momento do quê? Do teste. Já imaginamos termos várias aulas teóricas se não colocarmos em prática? Então, a encarnação para o espírito é justamente o quê? Colocar em prática toda aquela bagagem, tudo que a gente espera o quê? Evoluir, renovar os nossos sentimentos através das relações. E essas relações, se a gente observar, quando o bebê nasce, a primeira relação que se inicia é justamente com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos irmãos, que são seres que estão mais próximos ali da gente. E sabemos que só através da reencarnação é que a gente consegue o quê? Renovar os nossos sentimentos. A gente observa também que os componentes da família, eles têm alguns vínculos do pretérito. E esse triângulo constituído por pai, mãe, filho, resulta o quê? Justamente de uma relação que houve no passado e que vem agora no futuro com uma nova oportunidade. A gente pode falar de uma nova constelação familiar. Por quê? Porque é justamente algumas ligações do pretérito, e a gente vai ver aqui, seja ligações de amor ou de ódio, que vem aqui novamente com essa oportunidade da nova família, da nova reencarnação, fazer com que a gente corrija algumas distorções, né, que a gente possa se equilibrar em relação ao quê? Aos sentimentos que tem entre duas pessoas ou entre mais pessoas, por exemplo, né? E a gente pode observar que, muitas das vezes, a família, ela vai o quê? Ela vai, desde pequenininha ali, cuidando do bebê com amor, com carinho, vai incentivando novas condutas, e a cada experiência reencarnatória, a cada vida, as experiências, né, elas vão sendo selecionadas de acordo com a necessidade do espírito. E a gente pode observar que os vínculos que vêm das pessoas que formam essa família são vínculos lá do passado. E a gente pode dividir em dois tipos. A gente tem aqueles vínculos que nós podemos chamar de vínculos de afeto, e o oposto seria os vínculos de desafetos. Os vínculos de afetos são aqueles seres que estão em nossa família que a gente tem um elo de amor fortíssimo. É aquela pessoa que a gente ama por amar. A gente não sabe nem explicar de tanto amor que cabe em nosso coração por aquela pessoa. E sabemos também que na nossa família contém pessoas que a gente mantém um vínculo de desafeto. Por quê? Porque ali tem aquele elo do ódio. E a gente sabe que o elo do ódio, ele permanece ali, ó, né? Enquanto a gente não resolver aquele sentimento que está partindo o nosso coração, a gente mantém vinculado energeticamente com aquele espírito. E aí vem a reencarnação, que vem nos ajudar nesse processo, principalmente de romper esses elos de ódio existentes entre as pessoas. Então, a gente pode observar o quê? Que essas energias deletérias, em que vêm desses sentimentos inferiores, principalmente nas reuniões mediúnicas, a gente observa como esses ódios, né, são extremamente fortes, a raiva, o ódio, a inveja, isso prende um espírito ao outro, tal como o elo do amor também, porque o elo do amor jamais ele vai desaparecer, muito pelo contrário. O objetivo de todos nós é nós mantermos, desenvolvermos e fortalecermos nossos laços de amor com todos que estão à nossa volta. Porque não adianta a gente amar só a nossa família, não adianta amar só o meu filho ou a minha filha. Nós temos que nos amarmos, porque nós vivemos em sociedade e é necessário que a gente tenha este amor com todas as outras pessoas, né? Então, a gente pode... Alguém gostaria de falar alguma coisa? Pontuar alguma coisa até o momento? Ou a gente pode continuar? Então, eu vou continuar. Tem uma regrinha que é a regrinha dos 3 segundos que a gente fala. Se em 3 segundos ninguém falou nada, a gente continua o estudo, né?
Então, a gente pode observar que o vínculo do amor, ele permanece ligando e conectando os espíritos eternamente, obviamente, e da mesma forma, o elo do ódio permanece essa conexão até que seja dada uma oportunidade através da reencarnação desses espíritos se reconciliarem. Vou dar um exemplo hipotético aqui. Se eu mantenho o ódio, né, contra o Rodrigo Rocco, por exemplo, não vai ter jeito. Em outras reencarnações, a gente vai ter que vir junto ali para a gente tentar o quê? Transformar esse ódio em amor. Então, não há erro quando nós falamos da estrutura familiar. Porque muitas vezes a gente ouve pessoas comentando, eu nasci na família errada, eu queria nascer naquela família, porque aquela família do vizinho, gente, nossa, que família linda. Gente, a grama do vizinho é mais verde, o marido do vizinho é maravilhoso, a fila do lado direito, quando você está dirigindo, é a fila que anda mais rápido. Então, são ilusões que a gente cria e que a gente quer ter como desculpa para o quê? Para achar que o outro é o melhor. E, na verdade, nós estamos no melhor lugar, porque não há erro. Quando a espiritualidade, ela prepara todo o desenvolvimento ali da família, o procedimento e o processo reencarnatório, gente, tudo é preparado com total dedicação e zelo. A espiritualidade contribui e participa de todas as atividades para que o espírito tenha a oportunidade de uma nova reencarnação de desenvolver o amor, desenvolver afeto pelas pessoas que provavelmente teve problemas em outras vidas, tá? E aí Deus é perfeito, porque aí Deus nos deu a oportunidade de fazer isso utilizando um procedimento que é a terapia do esquecimento. Porque o elo do ódio, ele é tão forte que precisamos mais ou menos, gente, de uma UTI, né? UTI bem intensiva mesmo. E não tem nenhum lugar melhor para a gente desenvolver a nossa reencarnação do que a UTI da família. Então, quando a gente trabalha dentro desse lar, a gente, primeiramente, a gente tem o esquecimento do passado. Muitas das vezes, o filho ou a filha que os pais recebem pode ser um algoz do passado, só que o amor é tão grande quando a gente vê aquele bebezinho no colo, que esse sentimento, ele começa a ser alterado, renovado para um sentimento de amor. É como se fosse um processo anestésico. Porque o que é anestesia? Justamente isso, né? Você toma um anestésico, aí você vai parar de sentir uma dor, né? Através de um remédio que a gente toma. Então, você vai, suspender a sensibilidade que a gente tem a uma determinada dor. Então, essa terapia do esquecimento é esse processo terapêutico para que possibilite o espírito a renovação, principalmente do quê? Dos sentimentos em relação a outros espíritos que, porventura, o quê? Prejudicou o outro em vidas passadas. E esses reencontros, eles são muito comuns. Tá? E nestes reencontros, o objetivo é esse daqui, é a construção do amor. E essa construção, você vai criando vínculos entre esses espíritos e a cada reencarnação, porque isso às vezes não é apenas em uma reencarnação, vai construindo um pouquinho deste amor. É um processo lento, é um processo que gera dor, e é um processo que às vezes vem várias reencarnações para poder renovar estes sentimentos. Alguém gostaria de comentar alguma coisa ou podemos continuar? Então, vamos continuar. E através da reencarnação, um dos objetivos é o quê? Romper este elo de ódio, essa cadeia de ódio. E a fixação do conhecimento, ele só se dá através da reencarnação e através das famílias. E é importante lembrar que muitas vezes a gente ouve pessoas falando assim, mas eu posso viver sozinho, eu não preciso de ninguém. Assim, lê do engano.
porque todos nós precisamos uns dos outros. Apesar da evolução individual, nesse processo do espírito, ele ser sozinho, né? O progresso, o fenômeno é individual da progressão do espírito, mas nós precisamos uns dos outros, precisamos que todos nós vivenciamos momentos juntos para nos, o quê? Crescer, aprimorar, para que a gente possa progredir todos nós juntos. Nós estamos passando aí pelo planeta de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. E estamos todos no mesmo barco. E isso demonstra como é importante o quê? A interação entre todos nós. Todos nós temos a responsabilidade e todos nós contribuímos para cada tijolinho ali para construir o quê? O amor dentro do nosso coração. E a família não deixa de ser o quê? O vínculo mais importante. Porque quando nós falamos em sociedade, como que nós vamos ter uma sociedade equilibrada, uma sociedade inspirada, uma sociedade onde as pessoas se respeitam, se nós não conseguimos respeitarmos dentro do lar, dentro de um ninho de 3, 4, 5, 6 pessoas. Então, tudo começa na família, e isso vai refletir o quê? Nas leis da sociedade. Por isso que é importante a gente pensar como tem sido o nosso relacionamento em família. Como tem sido os dias que estamos vivendo aí na pandemia com a nossa família. Porque a gente tem certeza que o objetivo da pandemia é para que nós aprendamos a convivermos com as pessoas mais próximas, que são as pessoas da nossa família. Algum comentário? A gente pode continuar. Então, vou continuar. E na convivência familiar é onde nós conseguimos renovar os nossos sentimentos. E renovar como? O que vai mudar? A gente quer deixar de ter vínculo de desafeto e passar a ter vínculo de afeto. Para este processo, nós temos que utilizar o perdão. O perdão é este ato de amor. E aqui tem a frase que eu achei bastante interessante, que quem perdoa cresce, quem recebe o perdão renova-se. Então, o perdão é o meio para que a gente possa transformar esses sentimentos dentro da gente. E a reencarnação, ela vem nos facilitar para que a gente possa o quê? Desvincular, deixar de ter esse sentimento de ódio e transformá-lo em quê? Em sentimentos de amor. E além disso, a gente pode observar que quando a gente pega uns bebezinhos fofos como esses que a gente está mostrando aqui na foto, né? Quando a gente pega aquele bebê rosadinho, bonitinho, aquele cor de chocolate, gente, o amor, ele naturalmente fica dentro do coração do papai e da mamãe que recebe esses filhinhos em seu lar. E ali já começa o quê? Já começa o processo de transformar esses sentimentos de ódio pelo amor. E nesses reencontros espirituais, no caso já, vamos até mudar, né? O reencontro que ocorre da família desses espíritos, né, já reencarnados no corpo de carne, é a oportunidade que Deus nos dá de reconciliar com os nossos algozes, com aqueles com quem provavelmente a gente prejudicou ou nós fomos prejudicados. A gente não sabe qual que é a ordem, a gente só estamos dando alguns exemplos aqui para a gente ilustrar. E não tem como, se nós pensarmos, né, o pai e a mãe não se enternecer perante o quê? A figura desses bebês lindos, maravilhosos que a gente está vendo aqui. E esses bebês aqui é interessante, porque eles são irmãos gêmeos. E eu trouxe isso aqui porque um é rosadinho, o outro é cor de chocolate. A menininha ali, ela chama Keishi, e o menininho chama Kemi. Eles são norte-americanos, filho da mesma mãe, numa mesma gravidez, nasceu os dois bebês. E o que ocorreu nesse
nascimento aqui, que eu achei curioso para a gente trazer aqui para a noite de hoje, é que a menina, ela é albina, ou seja, ela nasceu com uma anomalia genética e o corpinho dela não gera, não produz a melanina, que é o que dá cor à pele. Então, é bem interessante, só para a gente ver assim, como começa a diversidade dentro da mesma família, e a mãe ficou preocupada, porque é uma família de negros nos Estados Unidos, como que eles iam lidar dentro do seio familiar com uma menina branca. E, na verdade, ela não é branca, ela é albina. E hoje eles estão com 3 aninhos. Aqui até trouxe a fotinho deles maiores, só para a gente ilustrar. Então, veja que já começa aqui uma renovação de sentimentos, como que os pais, a preocupação dos pais em lidar com essa situação por causa da cor da pele. Né? Sim, a cor da pele, ela, infelizmente, causa problemas e situações complicadíssimas, tanto no seio familiar, quanto também na sociedade, que a gente, né, não vai nem entrar aqui, que não é o foco da nossa palestra, tá? Mas, quando a reencarnação desses espíritos, nós trouxemos dentro desse seio familiar tantos os afetos harmônicos e afetos desarmônicos. E quais são os sentimentos que estão ligados a esses tipos de afetos? A gente tem, por exemplo, no afeto harmônico, a gente traz o amor, a gente traz o altruísmo, a gente sente bondade, perdão, humildade. E são aquelas pessoas que a gente não consegue nem brigar. Por quê? Porque a gente já nutre o sentimento de amor por aquela pessoa. Só que a gente tem outros da nossa própria família que a gente já tem o quê? Uma situação mais complexa, onde a gente traz o ódio, o ressentimento, o orgulho, e isso vai ferindo cada vez mais as pessoas que estão ali envolvidas, se as duas pessoas não quiserem mudar essa situação. Porque a reencarnação é justamente a oportunidade para quê? Para transformar esses afetos desarmônicos em harmônicos. E isso exige o quê? Exige esforço, suor, determinação, força de vontade. E como nós estamos falando de pais e filhos, a gente vê muito desafeto, por exemplo, entre irmãos. E o papel dos pais é extremamente importante nesse processo, porque os pais, enquanto os filhos estão morando no lar dos pais, é importante o quê? Que os pais mantenham a ordem e conduza a família da melhor maneira possível, dentro do respeito mútuo, dentro do sentimento de bondade, de fraternidade, para que a família possa se ajudar, para que eles possam colaborar, para que o lar mantenha o quê? A harmonia. É a responsabilidade dos pais, porque os pais são o quê? São as pessoas que receberam aqueles espíritos e têm a oportunidade de conduzir as crianças, o adolescente, para que eles sejam o quê? Homens de bem, que é o que nós esperamos de nossos filhos. Vocês concordam? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. E a gente pode observar que nesses reencontros, né, como a gente já comentou, o desentendimento, tá, dos espíritos que reencarnam numa mesma família pode ter sido entre o pai e a mãe, entre a filha e o pai, entre o irmão. Pode ser que outra reencarnação teve um desafeto entre duas pessoas e o terceiro era o elo que conectava essas pessoas. E aí vem numa próxima reencarnação juntos para quê? Para se ajudarem. E o objetivo da encarnação, como está no Livro dos Espíritos, na questão 132, a pergunta é a seguinte: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E a resposta é: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. E a gente pode observar que a maioria de nós aqui estamos o quê? Justamente na expiação. Por quê? Uma reencarnação imposta, é uma reencarnação que a gente tenta o quê? Tenta nos redimirmos, né? Tentamos aí com toda a força o quê? Transformar novamente o sentimento de ódio
né, em auxílio, entre amor, entre as pessoas que vivem no mesmo lar. Eu já vi casos, gente, de colegas minhas falando que ficava assim anos sem falar com o irmão. E o pai não fazia nada. E assim, se a gente poder observar uma situação dessa, é importante que o pai interceda para que não deixe a situação chegar nesse ponto. Porque nenhum de nós aqui nascemos com uma missão como Jesus, como Bezerra de Menezes, como Chico Xavier. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades para a gente, o quê? Crescer juntos, né? Então, isso é bastante importante para todos nós. E a gente vai verificar também que muitas das vezes o livro nos traz que, por exemplo, tem um casal, aí o casal tem o marido ou a mulher tem um amante, então cria o elo sexual muito forte. Então, numa próxima reencarnação, pode vir o quê? Como pai ou como filho, justamente para quê? Para tentar, como aquele sentimento da reencarnação, né? Quando houve, por exemplo, esse fato ali desse novo parceiro que criou energia sexual muito forte, vem às vezes o três juntos, porque houve muito sofrimento dentro daquela relação das três pessoas, e aí ocorre de renascer na mesma família para poder reconstruir a energia, né, do amor. E aí a gente observa que somente através da reencarnação que a gente se consegue renovar. E é interessante porque na reencarnação é que a gente muda o nosso padrão energético, né, estabelecido o quê? Entre as personagens dessa família. E a sabedoria da lei universal, ela é perfeita. Como a gente até comentou no início, não há erro. Estamos no lugar certo, vivendo com as pessoas certas, vivendo na cidade correta. Então, a gente está justamente com a faca, como se diz os mineiros, né? Com a faca e o queijo na mão. E aí a gente começa a avaliar, e o que eu tenho feito de diferente, né? Porque é uma bênção a gente estar reencarnado. Nós não temos noção, às vezes, da oportunidade que nós estamos tendo dessa reencarnação, e o tempo passa rápido. E o que a gente tem feito de diferente para conectar as pessoas da nossa família, para fortalecer os elos da nossa família? O que a gente tem feito de diferente? Ou a gente tem tomado uma postura de reclamarmos, ou de fica desesperado, aí fica cada um para um lado. E, na verdade, a oportunidade agora da pandemia é de quê? Da gente viver junto, da gente ficar próximo, da gente se ajudar na limpeza da casa, a cozinhar. Um sai para fazer compra, o outro vem lavando roupa, e é esse o objetivo da pandemia, um dos grandes objetivos, para que a gente possa o quê? Viver em família. E muitas das vezes a gente comentava, nossa, eu não tenho tempo para ficar em família, agora a gente está tendo tempo, né, com home office, estamos ficando mais em casa, a oportunidade que Deus está nos dando de reconciliarmos, enquanto é tempo, né? Algum comentário? Então, vou continuar. E aí, não sei se vocês já ouviram falar, tem o complexo de Édipo e o complexo de Electra. O que é isso? Às vezes, a ligação entre dois espíritos de outra reencarnação é tão forte que o espírito reencarna no seio familiar, como filho ou como filha, e o filho, ele começa a nutrir uma paixão com a mãe muito forte. Assim como o contrário, a filha começa a nutrir uma paixão pelo pai muito forte também. E às vezes, essa relação, que em outra reencarnação foi às vezes de duas pessoas que se amaram muito e tinha o quê? O vínculo através do sexo, vem na próxima reencarnação sentindo o quê? Esses sentimentos pelo pai e pela mãe, que chama complexo de Édipo ou complexo de Electra. E muitas das vezes é necessário terapia para ajudar as crianças, principalmente na fase dos 8, 10, 12 anos, para que esse sentimento vá mudando.
E é interessante que no livro fala que, às vezes, não é somente uma reencarnação que vai desanuviar esse sentimento que existe entre os dois espíritos. Às vezes é necessário mais reencarnações para mudar essa relação. Então, veja que a gente ouve muito isso aqui, né? Falar, nossa, o meu filho quer só ficar dormindo com a mãe, e às vezes a pessoa assim nem percebe, né? Que é mais ou menos, por exemplo, um complexo de Édipo que está ocorrendo ali. Então, a gente tem que ficar bem atento quando isso ocorrer para contratar uma terapia para poder auxiliar, principalmente a criança nesse processo. Isso ajuda bastante. Tá? E o objetivo de tudo isso que a gente fala em relação à família é amar, sem esperar ser amado e sem esperar recompensa nenhuma. Quando a gente vai plantando essa sementinha do amor, desde o nascimento, a gente vai gerando ali também o quê? Sentimentos de amor. Por isso que é importante o pai e a mãe estar sempre atento em relação ao quê? Ao que a gente está fazendo ao cuidar dos nossos filhos, ao cuidar dos nossos netos. E é importante lembrar que o amor é essa troca sem esperar nada. Porque a gente não fica assim, ah, vou amar meu filho, né? Porque é isso que depois ele pode fazer isso. Não, gente, é amar sem esperar ser amado. É fazer o melhor que a gente puder. É doar o melhor que a gente tem. Então, isso é bastante importante, né? Que Chico Xavier lembra a gente, porque é somente o amor que vai nos ajudar a desvincular esse vínculo, né, de ódio que ocorre entre as pessoas, né? E aí aqui vai uma pergunta, né? Como está a família na pandemia? Ô, Rodrigo, conta aí para nós um pouquinho, como está a família? Está indo bem ou tá harmônico? Está equilibrado? Teve alguns desafios? Patrícia, para mim mudou um pouco, sabe? Porque eu quase não parei de trabalhar. Durante a pandemia, eu fiquei só 6 dias sem trabalhar. Nossa, Então, realmente, acaba que muito pouco para você. o que eu deixei de fazer, a gente concentrou foi no trabalho, porque a preocupação de poder fechar em qualquer momento e para ter algo em caixa para que se fechasse, dar conta de chegar até agora onde chegou, né? Então, Exatamente. assim, a gente sentiu, com certeza, muito estresse, principalmente eu, muito ligado a esportes, o medo, nossa senhora, eu não vou dar conta depois, como é que eu vou fazer, que eu tô ficando velho ainda. Aí a gente esse tipo de coisa. Mas, graças a Deus, não afetou assim tanto nessa parte para mim, não, sabe? Quem está aí que gostaria de colaborar, Rodrigo? Vamos puxar esse pessoal para colaborar aí conosco? Essa turmita aqui na marra, pergunta para um para outro aí, quem sabe eles comentam. Ninguém quer comentar nada? Tá todo mundo, a família, tá todo mundo bem? Ô, Patrícia, Ah, poucas pessoas notaram isso, viu? Infelizmente, a gente é muito atrasado ainda, né? As pessoas, às vezes, culpa Deus, porque dessa pandemia. Eu já ouvi isso, sabe? Infelizmente. É atraso das pessoas, né? Mas eu acho, no meu ponto de vista, que a gente conheceu melhor os pais da gente, porque estava nessa correria aqui da vida, né? A gente já tem que muito pensar. Exemplo aqui em casa, que eu sou aposentado, então eu sou mais retido em casa. Eu gosto muito de ficar na minha casa. Eu não paro um minuto. Engana-se quem acha que eu sou aposentado, que eu fico aqui. Não fico. Mas a aula, por exemplo, ela não tinha tempo, coitada. Ela saía cedo e voltava praticamente à noite. E eu hoje tenho mais tempo de conviver com ela, né? Com ela. Mas foi uma oportunidade muito boa para a gente aproveitar mais a vida, né? A vida a dois. Aqui em casa é a dois, porque eu e ela só. Mas a minha netinha fica muito aqui. Ela, então, como que Deus é maravilhoso, né? Nos deu esse presente, porque sabe que avô e avó é a segunda mãe, segundo pai, né? E a gente tem mais tempo com o neto, é impressionante. A gente aceita tudo, né? A gente observa mais
as atitudes da criança. Os pais não têm tempo, porque estão com essa correria, né? Exatamente. Mas isso fez uma coisa assim, não tem dúvida do que foi dito antes. Tem muita desavença, porque realmente a coisa, quando você está junto, né, o desentendimento, os contratempos vão aparecer. Mas eu, igual estou falando assim, por devido ao fato de ser eu e olha só, tem alguns atritos, mas é muito menor. Que bom. Eu agradeço a oportunidade. Ai, que bom, exatamente. Na verdade, a gente tem que agradecer a todas as oportunidades, né, da vida, da gente estar aqui reunidos para a gente discutir esse núcleo que é tão importante na sociedade, né? E, infelizmente, a gente tem visto isso daqui, ó, situações conflitantes, situações de desrespeito, situações de conflitos entre pai, mãe, ou filho e filha. Tem algumas situações que eu já ouvi colegas ou amigos falando, eu tenho filho adolescente e não sai do jogo, minha filha só fica presa dentro do quarto, meus filhos não querem sair comigo, né? Porque muitas das vezes nós que temos que nos aproximarmos dos nossos filhos. Isto é, o pai e a mãe que tem que fazer esse papel. Porque o filho, principalmente adolescente, ele vai tentar ficar ali na forma meio rebelde, ele não quer demonstrar muita coisa, mas nós temos que nos aproximarmos. É a nossa função de pai buscar essa interação, colocar momentos de conversa e de diálogos familiares, para que a família tenha ali os momentos juntos, né? E é importante lembrar, tem uma palestra que o Bill Gates ele foi dar numa universidade no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, e ele foi falar para alguns alunos. E ele deu, nesta palestra, mais ou menos 11 dicas para a vida. E aí tem 3 que eu gostaria de trazer aqui para a gente comentar, ou com nossos filhos, com nossos netos, né, com quem que a gente puder, porque vale a pena a gente pensar nisso. Uma das coisas que ele comentou é o seguinte: se você acha que seu pai ou seu professor são rudes, espera ter um chefe. Ele não terá pena de vocês. Então, isso aqui é a pura verdade. Muitas vezes o filho assim, você é chato demais, você não deixa eu fazer isso. Tá, mas e quando a gente vai ser adulto e a gente vai começar a trabalhar? A gente vai discutir com o chefe? Ou a gente vai seguir a ordem? Então, quando nós estamos criando nossos filhos, colocando regras em nossos filhos, na verdade, nós estamos ajudando nossos filhos a viver em sociedade. Porque em qualquer lugar tem regra. Você não quer seguir a regra? Então vai viver numa ilha isolada e sozinho. Porque aí lá você vive do jeito que você quiser. Mas a partir do momento que a gente nasceu em sociedade, a gente vai ter que respeitar as regras existentes, né? Aí Bill Gates comentou também o seguinte: se você fracassar, não ache que a culpa é de seus pais. Não lamente seus erros, aprenda com eles. Quantas vezes eu já ouvi até de aluno, a culpa de eu não ter estudado é porque o meu pai e a minha mãe aconteceu uma desavença familiar, tal. Não, o erro é seu. Então, a gente tem que pensar que os nossos pais fazem o melhor para nós. Qualquer pai e mãe aqui fez o melhor para nós naquela época, da forma que eles puderam, e temos certeza que foi da forma melhor que eles conseguiram fazer por nós. Então, se a culpa de algum fracasso que a gente teve na vida, a culpa é nossa. Simplesmente de cada um de nós. E aí tem um aqui bastante interessante, que eu gosto muito também, é isso daqui, ó, que Bill Gates comentou. Televisão não é vida real. Na vida real, as pessoas têm que deixar o barzinho ou a boate para ir trabalhar. Então, aqui eu até mudaria, talvez se ele desse essa palestra hoje, ele ia falar assim, né? Instagram, Facebook, né? Isso não é vida real. Porque a vida real, gente, não é apenas postando foto linda, maravilhosa, toda maquiada, só momentos lindos, lugares lindos. Gente, não nos enganemos. A vida não é isso. E os adolescentes, as nossas crianças que passam a ter celulares cada vez mais fáceis e mais novos, eles ficam ali acreditando que a vida é aquela.
que eles veem naquelas fotos, nas figuras, e na verdade não é isso, né, gente? Isso ali é uma máscara, né, que a gente vê. Alguém gostaria de comentar alguma coisa em relação a esse ponto? Então, vamos continuar. Uma briga familiar muito famosa, que eu não sei se vocês já tinham conhecimento, mas se não tiveram, né, nós vamos comentar aqui, é a briga entre os dois irmãos. Esses dois irmãos, um chama Adolf e o outro Rudolf Dassler. E eles são os fundadores de duas marcas famosíssimas que a gente conhece, que é a Adidas e a Puma. Eles trabalhavam, eles tinham uma loja, tá? E a loja deles, que chamava Dassler Brothers Sports Shoes, eles faziam sapatos, tá? Na verdade, o Adolf, que é esse do lado direito, que está escrito Adidas ali, ele era o criador, ele desenvolveu os sapatos, e o Rudolf, que é esse do lado esquerdo da foto, ele tinha habilidade para vender. E assim, eles trabalharam entre anos e anos juntos, tá? O Rudolf com o Adolf, eles tinham mais ou menos 2 anos de diferença, né? Então, não era pouca coisa. E eles foram desenvolvendo essa empresa familiar juntos, e chegou na época da Olimpíada de 1936, que teve o corredor Jesse Owens, que usou um dos sapatos, do tênis, na época, né, que eles desenvolveram, utilizou na Olimpíada, e ele ganhou 4 medalhas de ouro na época. E aí a marca bombou, ficou famosésima. Eis que, isso em 1936, eis que veio a Segunda Guerra. Na época da Segunda Guerra, os 4, o Adolf com Rudolf e as suas esposas respectivas, eles começaram a viver juntos para se protegerem da guerra. E aí, nessa época da guerra, tá, uma das esposas, né, elas não se suportavam. E uma das esposas fez um comentário terrível, que feriu bastante a esposa do outro. E aí, as esposas foram inflamando de ódio, até que fez com que, com tanto ódio, com tanta raiva que elas estavam entre si, que elas desenvolveram esse ódio entre os irmãos. Eis que, me parece que foi que em 1948, eles se separaram, aí o Adolf criou a Adidas, o ADI é de Adolf e o DAS é de Dassler, que é o sobrenome deles, e o Puma, na verdade, antes chamava Ruda, que era o Ruda, o RU de Rudolf e o DA de Dassler. Só que aí depois, logo depois, ele mudou para Puma, porque ele achou que o nome seria mais interessante do que Ruda. E assim, gente, eles viveram por mais de 60 anos. Os dois irmãos brigados, eles separaram uma cidade, para vocês terem ideia. Eles fizeram suas fábricas, depois da separação, uma no lado oposto da cidade, para vocês terem ideia. Eles separaram os habitantes da cidade. Vocês vão achar até engraçado. Quando um habitante olhava para o outro e via que o outro usava um tênis da Adidas, ele não conversava com o cara. Imagina, gente. E vice-versa. Se o cara que era apoiador da Puma, ou trabalhava na Puma, etc., não conversava com o cara que estava usando Adidas. Isso, gente, foi mais por 60 anos. Imagina, gente, eles perderam a oportunidade, né, de se reconciliarem, porque os dois morreram deste jeito, e no cemitério, cada um foi enterrado no lado oposto do cemitério. Então, veja que é uma história muito triste. E aí nós, como estamos aqui como pais, mães, avós ou tias e tias, né, não importa se tem filho ou não, mas nós gostaríamos de ver nossos filhos assim? Eu não vou falar que eu só tenho uma, mas o Rodrigo, que tem mais, o seu Regênia, a Graça, quem gostaria de ver os filhos desenvolvendo ódio dessa magnitude?
né? Então, isso aqui é para a gente pensar, né? Como que nós, pais, podemos colaborar para que isso não ocorra. E, para aqueles que estão passando por situações complexas, o que fazer? Né? Alguns pais e mães já chegaram, às vezes, comentando assim, ai, meu Deus, eu não sei o que fazer, essa situação conflitante, situação degradante, tá difícil demais, dá vontade de sair de casa, fugir, dá vontade de se matar, que a gente ouve isso nas nossas relações. Né? Às vezes, em reuniões com colegas de empresa, nossa, eu não estou aguentando. Gente, se está passando por algum momento de dificuldade, o que nós vamos fazer? Prece, oração. Porque só a prece e a oração que pode nos ajudar, que pode nos auxiliar. Joana de Anjos nos traz que a prece constitui um combustível de alta qualidade para a sua harmonia, para a nossa harmonia, para a harmonia na nossa família. Se a gente pegar o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, ele faz vários comentários sobre a prece, e eu trouxe alguns desses itens do livro. Na página 151, Divaldo comenta conosco aqui o seguinte: a prece é sempre o recurso precioso para ser utilizado em qualquer situação. Porque ninguém estando a sós. Aquele que ora facilita a comunhão com a transcendência, proporcionando aos bons espíritos ajudá-lo e afastando os maus, que sempre são beneficiados pelas vibrações que emanam da prece. Então, veja que interessante, gente. Só vai repetir um trechinho. A prece é sempre o recurso precioso para ser utilizado em qualquer situação. Se a gente for ver só essa frase, você vê que ele usa sempre e para qualquer situação. Então, para qualquer situação de dificuldade que nós estejamos passando, vamos fazer prece. Na página 200, tem o segundo ponto aqui em relação à prece. Eu peguei alguns que eu consegui, né, anotar. De grande benefício é a oração, que beneficia aquele que se envolve nas suas vibrações formosas, como aquele outros que se acercam com sentimentos negativos e inamistosos. Pensa no bem e a luz da paz clareará os teus passos em direção do teu triunfo imortalista. Então, veja que a conexão com o alto, a conexão com o bem, o pensar no bem, vai nos auxiliar a quê? A manter o nosso pensamento numa vibração mais elevada. Mantendo o nosso pensamento na vibração mais elevada, a gente vai conseguir o quê? Facilitar com que os espíritos superiores, bondosos, que nos amparam, que nos auxiliem, nos apoiem também, nos amparem. Mas essa conexão depende do quê? Depende da gente, né? E na página do livro 207, o trecho diz o seguinte: a ação do bem faz-se constante e imediata. Basta que o necessitado sintonize com as fontes do amor e logo recebe a resposta em paz e coragem. A prece, sem dúvida, não retira a dor, nem impede que o devedor se recupere. Porém, atenua, dá forças, contribui com a harmonia íntima para melhor resolver as problemáticas que surgem. Olha que interessante, gente, vários pontos desse livro, né, que foi psicografado no ano passado, um livro novo, recente, e que nos mostra o poder da prece. Ainda tem aqui na página 209, nunca pessoa alguma caminhará em solidão e sofrimento se erguer o pensamento à fonte de amor, sendo logo banhado pela suave sintonia benéfica.
Então, a prece, gente, é o poder que nós temos em nossa mão. É o poder que nós podemos utilizar em qualquer momento, em qualquer situação. Se nós estivermos com alguma dúvida, se nós estivermos apreensivos, se nós estivermos ansiosos, ou passando por dificuldades físicas, dores no corpo, ou se a gente estiver passando, né, por qualquer situação, como comentou aqui, não pise na bola, de Richard Simonetti. Ele até comenta aqui, que é um livro bastante interessante, que tem uma pergunta que é o seguinte, se Deus tudo sabe e tudo vê, para que orar? Porque muitos podem perguntar para a gente, olha, se Deus é Pai, se Deus criou a gente, sabe de tudo, por que eu tenho que fazer oração, né? Fazer essa prece? Aí, a resposta é, a oração não objetiva chamar a atenção de Deus para nós. Oramos para nos aproximarmos dele. Então, isso que a gente deve lembrar. Quando nós estamos passando por esses momentos de dificuldade, às vezes a gente está se desvirtuando do caminho. Né? Às vezes a trajetória é reta e a gente está dando as voltinhas, né, nas laterais. E a prece, a oração, é uma oportunidade da gente conectar, da gente religar com Deus, com a espiritualidade, que com certeza, principalmente nesse momento, tem amparado a gente mais do que a gente imagina. Mas que a gente lembre que a gente deve fazer oração com os nossos filhos, com os nossos adolescentes, e reforçamos aqui, como espíritas que somos, né, fazer o culto do evangelho no lar. Porque a família que ora unida, gente, com certeza ela permanece unida nesses laços de amor. Porque aí os laços de ódio, os desafetos, isso vai o quê? Sendo mudados e alterados para o quê? Para o fortalecimento, né, do amor entre os seres que estão vivendo no mesmo teto ou numa mesma família. Acho que acabou o horário, né, Rodrigo? Então é isso que a gente trouxe para a noite de hoje, que Jesus possa nos amparar para que a gente possa viver em harmonia dentro da nossa família, né? É a nossa maior dificuldade, às vezes, né? Na vida. Eu gostaria muito de parabenizar a Patrícia por esse tema tão atual, né? Ela colocou aí, maravilha de palestra da